Bora começar aqui o estudo, a revisão do dia do dólar, hoje dia 25/9. Diazinho que deu mais uma continuidade ao movimento que está forte, de alta. A gente vê que neste dia aqui, o fechamento fechou próximo do topo máximo do dia. Esse dia o fechamento fechou próximo da máxima do dia. O dia de sexta fechou próximo da máxima e praticamente foi a máxima do dia. E hoje também está bem próximo da máxima. Ou seja, a gente está vendo que ao decorrer do dia, inclusive até o fechamento, o dólar ainda tem aquela força compradora bem forte aqui. E aí, se a gente olhar aqui o primeiro candle do dia, a gente vê como se fosse um gap de fuga. Rompeu máximas dessas regiões aqui. Mas o primeiro candle se tornou um long leg doji. É recomendável que a gente não faça nada enquanto estiver dentro desse candle de indecisão. E aí o preço bate na média 9, aí a respeito das médias do dia anterior. Eu não via muito a média 9, média 20 tão forte assim. Basicamente o que eu via era a estruturazinha de alta que estava tendo no final do dia de sexta, que era essa deriva aqui. E aí hoje deu essa fuga e voltou, fez pullback. Mas esse pullback aqui a 9 demorou a cruzar a VWAP. Infelizmente, a gente vê aqui um pullback inoperável nesse candle 5. Não vejo a 9 tão forte, é mais a estrutura. Desce o topo, forma esse candle 6 e de novo vai lá buscar as médias. Novamente, eu não acho que são as médias, são as estruturas. E voltando aqui, este candle 7 aqui eu já não acho que é um candle gatilho. Achei ele assim muito perigoso, tipo, tava muito na cara que talvez ia subir, mas tava faltando aquele movimento cenário bom realmente para fazer essa subida. Eu sei que é uma troca de polaridade com essa máxima aqui. Opa! Uma troca de polaridade com essa máxima dessa região aqui. Fez o pullback mesmo, fez a troca de polaridade, deu a possibilidade que, se tivesse em outro contexto, não em região de topo esticada assim, eu ia ficar mais confortável. Se eu não estivesse vendo nada que está acontecendo aqui atrás, esse candle 7 nem seria gatilho pela questão da VWAP. Mas aqui depois eu até ficaria com o dedo muito coçando nessas regiões aqui do candle 10, pela região pelo 2 minutos. Muito. Se eu não olhasse o que estava acontecendo aqui atrás. Então, eu não vi no operacional o gatilho seguro aqui. Quando a 9 cruzou o VWAP, já estava nessa região aqui, próximo da máxima do dia. Fechou candle feio pelos 5 minutos. O dedo coçou muito olhando aqui pelo 2. Deixa eu passar pelo 2. Que era exatamente nesse candle aqui, tá? 29. Coçou depois nesse aqui, mas o LS também já estava ativo. E é recomendável a longo prazo a gente não operar nessas circunstâncias aqui. O preço subiu de forma esticada. E chegou aqui em região, que é de 0,5% de alta. Um candle completamente de rejeição. A gente vê que teve uma pancada bem forte aqui. Se a gente pegar do candle 2 a 1 jogar para cima, é região de 161. Possível alvo de trava. E será que tinha mais alguma coisa macro aqui para segurar? Se a gente considerar aqui, deixa eu marcar uma LT não, uma resistência para ver se é região que bate. Está bem próximo. É uma região aqui de resistência macro bem forte aqui. Olha só, troca de polaridade bem relevante. Então, teve uma quantidade de ordens aqui posicionadas que teve uma absorção. E aí, pensar que em reversão já está subindo muito próximo da média 9. As melhores reversões é quando realmente se afasta muito da 9. E em side candle a gente não entra, né? O preço faz um pullback na média nova e até na hora o Matheus perguntou sobre possibilidade de um trade aqui de venda pela fraqueza da média 9. Aí eu comentei que pelos 5 minutos eu até entendia, né, que a média 9 estava fraca, poderia ver o 22 como gatilho, porém estava longe do topo. E aí se a gente colocasse uma ordem aqui, venda lá em cima, não tem risco retorno já para a média de 20, então não é gatilho. Faz um pullback na média de 20 com, óbvio, gatilho falso de compra. 20 não segura. E aqui pensar num tradezinho de fraqueza da média de 20, infelizmente eu não vejo aqui este candle 68 fechando bonito. E esse 65, ele era ainda a região da região do primeiro teste da média de 20. Então eu precisava de gatilho nessa região do 27 ou do 28. Mas infelizmente não deu. Chegou aqui em possibilidade de área de retração, que eu nem tinha olhado, mas suponho que sim. Sim, retração de Fibo. E VWAP segurou
Média de 9,20 aqui cruzou, mas nada a ser feito. 33 não é gatilho de venda, tá? Não é gatilho de venda. O preço simplesmente volta para cima das médias. Fez um pullback aqui agressivo, mas as médias de 9,20 eu já não vejo aquela tendência toda, porque houve o cruzamento. E aí tentou subir. E a gente vê como que foi bem difícil, né, para chegar próximo da máxima do dia. Então, foram cerca aqui de 14 candles para fazer um movimento bem simples e difícil. E aí começou a subir em forma de deriva. Não vejo nada a ser feito, eu estava tendo um fechamento e abertura em preços diferentes. Fechava em um, abria em outro. Fechava em um, até abriu no mesmo. Mas se eu for olhar aqui, por exemplo, fechou, abriu aqui. Fechou, abriu aqui. Então estava faltando volume. Eu não estou gostando ultimamente do dólar desse jeito. Já tem uns bons meses que na parte da tarde fica assim, fica bem chato de operar. E aí, se a gente considerar essa regiãozinha aqui desse topo, é como se fosse novamente a região ainda do 161 para cima. Região forte de trava. E eu novamente mostrando aqui, era um meio, mais, na verdade, mais que 0,5%, era mais ou menos 0,75 que estava aqui, que é uma região que às vezes tende a ser forte no dólar, mas é aquela resistência que eu tinha mostrado do macro. E aí o preço aqui volta forte, 50 não segurou, rompeu a deriva, 50 não segurou, a reação do 50 foi muito fraca. Até essa região de topo de novo e spread horrível entre candles, fecha no preço e abre outro. E volta testando 80 aqui e fechou na região da 80. E novamente próximo da máxima do dia. Então ainda tem muito movimento comprador para o dólar, se a gente for olhar isso. No gráfico branco, então, deriva aqui no início do dia. E aí, em relação ao estudo agora para amanhã, complementando então os estudos que eu postei hoje, mas eu fiz ontem no domingo, o diário do dólar já tem alguns candles seguidos aqui de alta. Eu comentei que sexta-feira formou um inside candle e hoje acabou renovando a máxima aqui do pregão de semana passada. Só que relembrando, o mensal, se romper realmente essa máxima aqui do mês de agosto, pode se preparar para o padrão 1, 2, 3, dar mais prosseguimento de alta. E aí, voltando para cá nos 60 minutos, voltar para os 60 antes, a gente teve uma sequência compradora saindo desse topo, mas ainda é mercado lateral e a gente está voltando próximo da região de topo. Eu comentei que movimentos de compra, eu vejo movimentos mais interessantes se chegar próximo desse topo e dar uma sequência, as médias aqui se aproximar bonitinho e a gente pegar uma pré-tendência, pode ser, mas aí tem que filtrar para o 5. Esse topo aqui já foi muito testado e o fundo também. Se eu for considerar comparando fundo com topo, eu acho que o topo não está tão forte assim, levando em consideração outros tempos gráficos, porque demorou demais a reagir, aí só reagiu aqui. Quando voltou, demorou demais a reagir, reagiu, fez um topo aqui quase, um topo relevante e caiu. Tá, em relação aos fundos, se a gente for reparar, até tentou reagir, voltava, reagiu rápido. Voltou, reagiu rápido. Então o topo houve mais testes, então tem uma região de liquidez bem interessante aqui. Considero que vocês deveriam ter atenção para esse topo. E a região de R$5, né? Região de R$5, tá tentando travar, não tá conseguindo a longo prazo e o preço tá ficando cada vez mais próximo de R$5. E aqui pelo 15 minutos a gente vê que tem uma outra região de interesse, que é exatamente onde o preço está fazendo um respirozinho, uma acumulação e pode vir a romper essa região de interesse aqui. Uma região bem interessante. Se eu pegar a projeção desse último pivô, é próximo de 100%, mas está respirando para talvez romper e chegar no 161 aqui em cima. Se eu for comparar a diferença de pontos até 161, só 30 pontos. Só 30 pontos. Se for olhar pelo IFR, o IFR não está em sobrecompra, então está tudo ok. Já em relação aos 5 minutos para amanhã, a gente tem que tomar cuidado em relação ao gap, porque se abrir com mais um gap de alta, a gente, infelizmente, vamos ter que esperar o alinhamento das médias para pensar em compra. E olha lá, porque tem canal de Kelt, né? Para pensar em venda, dá para a gente pensar. Dá sim, caso suba esticado e pegue talvez uma reversão aqui e a gente busca o retorno até as médias. Para pensar em compra, caso abra com movimento de baixa, só se vier talvez muito esticado a gente usar a 200 como confluência também para reversão. Pensar em compra. E venda. Venda nessa região só 9,20 passando para baixo da 80
E tomar muito cuidado porque a 200 está chegando e vai iniciar uma trap zone, como teve aqui nessa região de sexta-feira. Aqui. Essa região se torna bem chatinha de operar, então tomar cuidado em relação a isso. De média, eu só vejo a 80 agora para talvez demonstrar alguma força. E o último candle de hoje fechou com um candle de força. Talvez a gente possa vir a ter um gap de alta amanhã para dar continuidade a esse movimento da 80. Então, tomar cuidado em relação a isso. E outros motivos para a gente ter um movimento forte de alta. Mais uma vez, o DXY não para de subir. E relembrando, né, tem motivos macroeconômicos para isso. Renovou máxima de novo e não para, acabou de pegar a liquidez dessa máxima aqui. Então, é um valor que não chegava desde novembro de 2022. Então, mais um motivo para o DXY estar subindo. Quer dizer, o dólar que está subindo pela questão do DXY estar subindo lá fora também. O dólar no mundo praticamente está valorizado. Em relação ao índice, o gap, a gente pode considerar também um gap de fuga. Rompeu o SLT que tinha aqui dos dias anteriores e abriu uma região aqui importante que, se eu for relembrar do diário, vamos abrir aqui o estudo semanal, é região ainda de fundo bem relevante aqui, o índice. E aí, voltando para cá, para o diário, 5 minutos, o primeiro candle do dia foi um candle também quase um long leg doji. Recomendável que a gente não faça operação enquanto estiver em torno desse long leg doji. A gente vê que também, vamos ver variação, abriu além de 0,5% de baixa. Em relação a pontos, foi até uma quantidade bem interessante para uma segunda-feira, abrir com essa quantidade aqui. E aí as médias no dia anterior eu não via 9, nem 20, nem 50 e também nem a 80, tá? Nem a 80 aqui relevante. Só que aí, nos primeiros minutos do dia, deu um setupzinho aqui da VWAP que eu vou apresentar nessa nova turma, tá? Preencher os critérios. Eu não estava, a energia acabou. E aqui foi nesse candle 7. Esse candle 7 do 2 minutos. A gente teve aqui o setupzinho da VWAP. Média de 9,20 estava irrelevante, então eu não preciso preocupar com ela. O que eu preciso preocupar é com região aqui que sirva como 61 de Fibogap. Vamos ver se bate. O 61 estava aqui em cima ainda, então tinha risco retorno. E as médias aqui estavam irrelevantes, então eu poderia fazer primeira parcial. Interessante fazer 1 para 1, que só depois chegou, mas não teria estopado. E aí, o preço deu que ia quase estopar, mas voltou, fez um pullback na 9. A gente não entra nesse 8, não é gatilho. Ficou testando muito, 12 não é, 15, 14 não é, volta de novo, faça o back na 20, candle 17, candle falso de venda, demorando muito a reagir. Volta, rompe a 9,20, que já não estavam claramente bem em tendência. E aqui, quando trava nessa região e volta e faz esse fundo aqui, a gente já tem a confirmação de que está subindo em forma de canal. Então, canal. As médias começam a ficar sem tendência. Respeitou o canal de novo, chegou próximo do ajuste, mas não foi. Voltou, respeitou o canal de novo, tentou romper o canal. E aqui eu vou comentar que eu estava em operação aqui nessa região do Renko, na venda. Subiu, aqui, respeitou o topo do dia e aqui começou a romper o canal, mas de forma de lado. Lateral, média sem tendência, então caixote que eu tenho até marcado aqui, caixote, e aí médias passaram para cima, deu 99, se não estivesse na cara do ajuste médio de 200, até poderia ser uma possibilidade de pré-tendência aqui, mas sem risco retorno. E aí fechou na tentativa de rompimento da média de 200, fechou o gap praticamente aqui, e basicamente de gatilho possível só via da VWAP. Mas teve aqui do Renko, deixa eu mostrar do Renko. E aí, em relação ao Renko aqui, as médias estavam para cima do preço, então a gente poderia usar as médias como resistência. Primeira cor a gente ignora, deu a cor de compra, mas um pouco arriscado operar contra as médias, porém teria pago aqui os 150. Deu venda, não teria pago. Deu compra, já não teria pago. Deu venda, não teria pago. Aqui já começou a ficar andando de lado. E aí o preço de novo acionou uma compra, né? Essa teria pago, uma venda, essa aqui não teria. Deu compra de novo, teria pago. E aqui foi onde eu entrei na venda e fiquei aguardando. Por quê? Porque eu já vi que no 5 minutos gráfico temporal está formando um canal que poderia ser uma bandeira de baixa se a gente considerar, deixa eu desenhar aqui, o gap, se a gente considerar o gap como um candle. E aí a bandeira é uma continuação do movimento. Estava fazendo uma troca de polaridade com esse fundo.
Então não estava conseguindo subir. Pensei nesse raciocínio, mas acabou dando errado, tudo bem. A amplitude do dia estava bem baixa no início do dia, só 600 pontos, muito ruim. Então, do Henk eu vi aquela oportunidade. E aqui, bem engraçado o movimento, porque a gente teve a Vale puxando bem forte hoje, 2%, chegou a cair mais, só que deu uma corrigida no final do dia. E essa correção pode ter ajudado um pouco o índice a corrigir, mas no geral Vale 2% de baixa. Petro auxiliou o índice não ter caído tanto, e também o IFNC por ter fechado no 0 a 0, auxiliou o índice a não cair também tanto. Mas ficou bem travado, a gente sabe que ficou bem travado. Mas a gente teve um movimento descorrelacionado com lá fora, porque se a gente for considerar um movimento lá fora, o S&P aqui é, na verdade, dos índices europeus e asiáticos. Se a gente for considerar os movimentos dos índices europeus e asiáticos, que os europeus, obviamente, fecham mais cedo e os asiáticos é de madrugada, ambos fecharam negativos. E a gente que abre 9 horas e fica até umas 18, a gente acompanha o movimento muito do S&P. E a gente teve uma virada do S&P. O S&P estava fechando aqui, estava formando, né, um candle de vendedor e no final do dia virou candle comprador. Para a gente confirmar, vamos olhar aqui os 5 minutos, a gente vê que aqui no finalzinho do dia que começou realmente às 16 horas querer subir o preço. Então o S&P auxiliou o movimento daqui não cair tanto, só que a situação lá fora não está bonita e isso tem alguns fundamentos ainda. O S&P pode estar nada mais nada menos fazendo um respiro para talvez romper essa região desse fundo, parece que está formando um ombro, cabeça, ombro. E motivos para essa queda aqui que puxou, né, muito pela China e Europa. Nós temos como consequência, né, dessas quedas a questão do minério de ferro caindo, o que puxa a Vale, o minério de ferro está caindo, e petróleo também caiu, é aquela questão. Dois fatores agora. O petróleo ele tem correlação direta com a questão de demanda e oferta do petróleo. A oferta está em queda, demanda pelos juros altos nos Estados Unidos também tende a cair. Então, o petróleo, o preço se desvaloriza. Já o minério de ferro, o que está acontecendo aqui, é a notícia da Evergrande, sei lá como é que fala. Não sei se vocês estão acompanhando, mas basicamente é um setor de imobiliária lá que é uma empresa muito, muito, muito grande que está tendo crise, simplesmente tem vários imóveis construídos e vazios. É tanto imóvel que teve notícia hoje falando que se tentasse preencher 1,2 bilhões de pessoas nesses imóveis, não ia preencher o tanto de imóvel vazio que tem. Então, se tem imóvel construído e vazio e não vende, o que vai fazer com esses imóveis? Aí a crise imobiliária. E aí eles não tendem a construir mais, porque já está cheio. E se não construir mais, não tende a exportar algumas commodities como minério de ferro. E se não tende a exportar, a Vale não se valoriza tanto, por isso que a Vale está caindo. Então, a gente teve esse movimento do minério de ferro puxado muito pela questão da Vale. E o petróleo aqui ainda reflexo da questão dos juros nos Estados Unidos. E aí, o dólar, relembrando, teve alta hoje, mais uma vez, porque a demanda estrangeira tende a ir para os Estados Unidos, porque se torna um lugar atrativo para a renda fixa. E aqui, em relação às notícias amanhã, a gente tem, já antes do pregão, algumas noticiazinhas relevantes. Começando 8 horas vai ter a ata do Copom, literalmente é uma ata mesmo, vários, como é que fala, coisas citadas na reunião, é importante a gente entender, mas de madrugada até que não tem muita coisa relevante. Depois, na hora do pregão, já sai a inflação do Brasil. Estão precificando um aumento da inflação. Aumento da inflação. E aí, será que vai vir acima ainda do que já é esperado ou vai vir controlada na média? Porque já estão precificando um aumento. Já estão precificando. Já depois tem 11 horas, mas não é de movimentar tanto essas aqui. Então, basicamente, são notícias mais focadas aqui no Brasil, às 8 e às 9 horas. Falando aqui da visão para estudo de amanhã, relembrando, o índice está em região de lateralidade, mas se for olhar pelo Ibov, é alargamento, tá? Alargamento aqui e tende a buscar essa região desse fundo de alargamento. E aí, olhando pelo futuro, lateralidade, então, olhando aqui pelos 60 minutos, a gente tem aqui como se fosse uma deriva, um canalzinho, recomendo que vocês tenham marcado essa deriva. Média de 20 aqui, eu não vejo ela tão forte assim, porque o preço está cruzando ela toda hora, porque o mercado está lateral, então não me importo com ela.
Só que se a gente for olhar pelo macro aqui de novo, a gente está bem próximo desse fundo. E esse fundo aqui pode dar oportunidade para a tendência de venda, porque aqui tem muita liquidez. Muita liquidez. E aí, voltando para cá, pelo 15 minutos, o canal, então, eu já tinha ressaltado, tenham isso marcado, igual eu tenho aqui. Óbvio que esse canal ele não está 100% perfeito nas extremidades, mas o que a gente precisa preocupar são a região. Voltando no 5, eu não vejo 9. Deixa eu ver aqui, pensar. Não vejo a 50 e 80 caso abra amanhã, né? Já na abertura eu não vejo 50 e 80 relevante. Mas eu vejo a 20 e ainda 200. E esse movimento no fim do dia é ato do rompimento da 200. Mas será que vai ser rompimento verdadeiro? Porque a LT do canal tá aqui na frente. Pode ser que a gente já abra de novo com gap de baixa. Se abre com gap de baixa, nenhuma média vai estar relevante, a não ser a 200, que a região dela é perigosa. E dentro do dia anterior, a gente pode conferir outro tipo de canal aqui, que é esta LT e esta LT aqui. Então, rompeu e está na parte de cima, área de fechamento de gap. Sinceramente, se eu opinar aqui com a possibilidade do que pode vir a acontecer, é muito perigoso de dar alguma coisa errada porque está dentro do canal. Então, vamos esperar para ver, porque pensar em operação fica interessante só nas extremidades e olha lá. Por exemplo, aqui deu reversão na sexta-feira nesse fundo. Aqui hoje totalmente complexo, sem tendência nenhuma. Pensar em movimento de venda, eu só vejo bons movimentos se romper essa região dessa mínima. A gente pode talvez pegar uma pré-tendência, o preço volta, a média de 9 venha, 20 também, aí a gente pega uma pré, ou se não der tempo, a gente pega uma pós dessa região aqui para buscar alvos maiores que tem lá embaixo muitos alvos para pegar. Movimentos de compra agora fica mais complicado, porque tem que esperar realmente a confirmação do rompimento verdadeiro da 200. A 200 ela é a 20 do 60. Então a gente tem que esperar a confirmação do rompimento dessa região. E o jeito como fechou hoje eu não consigo realmente confirmar, né? Eu sei que fechou acima, mas ainda é a região. E a 200 está bem inclinada para baixo. E aí ela pode ainda reagir. Então, movimentos de venda ficam mais claros nessa região desse fundo. Já a compra realmente tem que esperar a 200 aqui ser rompida e pegar depois talvez uma tendência das médias de 9 e de 20 após o rompimento do canal. Após o rompimento do canal dá para pensar assim, desde que tenha também risco retorno para retração aqui de Fibo. Primeiro nível ainda está aqui em cima, está longe, então dá tempo. Dá oportunidade aqui de compra após o rompimento da 200 do canal. Dá tempo ainda. Tá bem longe ali em cima. Deixa eu ver quantos pontos. Dá tempo. Então, aguardar mesmo a tendência das médias acima da 200 para pensar em movimento de compra. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?